Mais de 82% dos motoristas brasileiros que dirigem carros automáticos cometem erros todos os dias sem perceber, afetando diretamente a transmissão e reduzindo drasticamente a vida útil do sistema. E o pior, são pequenos gestos repetidos que parecem inofensivos, mas causam danos custosos e silenciosos. Um único hábito incorreto pode transformar seu carro confiável em dor de cabeça de mais de R$30 mil em reparações quando você menos espera. Hoje, vou revelar os 15 erros mais estúpidos e comuns que estão destruindo transmissões automáticas no Brasil. O erro número 1 é tão grave que pode destruir sua transmissão em poucos quilômetros se você fizer no momento errado. E o número 3 já causou prejuízos de R$20 mil para motoristas que achavam que estavam cuidando do carro. Vamos começar pelo erro 15, e prepare-se, porque cada um é mais caro que o anterior. 15. Deixar o carro em ponto morto por inércia, o mito da economia. Muita gente dirige em neutro, especialmente nas descidas, pensando que está economizando combustível. Mas isso é um mito prejudicial que está te custando dinheiro e destruindo componentes. Em carros modernos com injeção eletrônica, quando você mantém marcha engrenada e tira o pé do acelerador completamente, o sistema de gerenciamento corta praticamente 100% da injeção de combustível. Consumo é literalmente quase nulo. Mas quando você coloca em ponto morto, o motor tem que seguir funcionando em marcha lenta, consumindo combustível o tempo todo para não morrer. Você está gastando mais combustível, não menos. E as consequências vão muito além de consumo. Você perde controle total porque não tem resposta imediata do motor em situação de emergência. Seus freios sofrem desgaste adicional brutal, porque sem freio motor, eles trabalham sozinhos, esquentam muito mais e desgastam rapidamente. Pior ainda, voltar a engrenar marcha com carro em movimento gera esforço desnecessário tremendo na transmissão automática. Depois de anos fazendo isso, caixas começam a patinar ou dar solavancos. Mantenha sempre marcha engrenada em qualquer situação. O carro foi projetado por engenheiros para gerir consumo, controle e desaceleração sozinho, de forma muito mais eficiente que você consegue manualmente. Mas isso não é nada comparado ao destruidor número 14. 14. Mudar de marcha com carro ainda em movimento. Agressão mecânica pura. Esse aqui é um dos hábitos mais destrutivos e comuns que vejo todos os dias. Muita gente sai de vaga de estacionamento ou faz manobra rápida mudando de R para D ou de D para R, enquanto o carro ainda está se movendo para frente ou para trás. Parece inofensivo, economiza um segundo, mas mecanicamente é um desastre completo. O que acontece internamente é brutal. Você está obrigando a transmissão a inverter o sentido da força instantaneamente enquanto componentes ainda estão girando. Embreagens internas, conjuntos planetários complexos e válvulas hidráulicas são forçados a literalmente lutar entre si para deter o movimento numa direção e inverter a rotação para outra. Isso gera solavancos violentos, calor excessivo interno e desgaste acelerado massivo. Não é condução normal, é agressão mecânica repetida. Cada vez que você faz isso, a transmissão perde um pouco de vida útil permanentemente. Depois de meses ou anos, aparecem mudanças bruscas, hesitações irritantes, solavancos ao acelerar, ou, no pior caso, falha total da transmissão. Reparação de transmissão automática no Brasil varia de R$5 mil em casos mais simples, podendo facilmente passar de 15 mil em reparos complexos, e pode chegar a 30 mil em transmissões CVT e DSG. Tudo isso por não esperar literalmente um único segundo. A solução é regra simples e absoluta. Parada completa primeiro, pé no freio firmemente, só então muda de marcha. Esse pequeno gesto consciente pode adicionar literalmente anos à vida útil da transmissão e economizar dezenas de milhares de reais. 13. Permanecer em D, parado durante longos períodos. Calor silencioso. Ficar parado em semáforo longo ou congestionamento com a alavanca em drive parece absolutamente trivial e inofensivo, mas está acelerando o desgaste da transmissão progressivamente. Mesmo com o carro completamente parado e você segurando no freio, o conversor de torque interno segue ativo, gerando fricção e calor constantes. Em dias quentes de 35 a 40 graus ou congestionamentos prolongados de horas, essa temperatura interna aumenta silenciosamente sem você perceber nada. E calor é o maior inimigo absoluto das transmissões automáticas.
mais que quilometragem rodada ou antiguidade do veículo. É o excesso de temperatura que encurta drasticamente a vida útil do conjunto todo. Selecionar ponto morto M em paradas realmente longas reduz carga interna significativamente, melhora a circulação do fluido hidráulico e diminui geração de calor completamente desnecessário. Não significa que você precisa mudar para M em todas as paradas curtas de 20 segundos, mas em situações prolongadas, como congestionamentos pesados ou semáforos muito longos acima de 1 minuto, faz diferença real. O problema piora exponencialmente quando o sistema de refrigeração do carro não está perfeito. Acima de 95 graus Celsius, o fluido da transmissão começa a degradar rapidamente, perdendo propriedades. Próximo de 115 graus, a proteção praticamente desaparece e componentes começam a destruir uns aos outros. 12. Ignorar freio de mão em carros automáticos. O erro de R$ 8.000. Muitos motoristas de automático acreditam firmemente que basta colocar a alavanca em P ao estacionar. E esse é um dos erros mais comuns e caros que existem. Quando você estaciona sem acionar o freio de mão, absolutamente todo o peso do veículo recai sobre um único componente minúsculo interno da transmissão, chamado pino de estacionamento. Essa peça tem literalmente poucos centímetros de comprimento e não foi projetada para suportar sozinha um carro de 1.000 a 1.600 quilos dia após dia, especialmente em declives, onde a situação piora drasticamente. O carro literalmente se apoia neste pequeno pino de metal, criando tensão constante e brutal. Com o tempo, isso provoca desgaste severo, solavancos metálicos ao tirar a alavanca da posição P e, no pior caso, rupturas internas completas. Quando isso acontece, o veículo pode até se deslocar inesperadamente, causando acidentes. E o custo do reparo é absurdo. Você precisa desmontar absolutamente toda a caixa de câmbio automática para trocar uma peça que custa R$ 50, mas a mão de obra especializada pode facilmente passar de R$ 8.000. O freio de mão existe precisamente para segurar o carro pelas rodas, através do sistema de freios, não pela transmissão. Deve ser acionado sempre, mesmo em terreno completamente plano. A ordem correta é: pare o carro completamente, acione o freio de mão firmemente, só então coloque a alavanca em P. Ao sair, faça o processo inverso. Esse hábito simples sozinho pode economizar literalmente milhares de reais. Antes de continuarmos para o erro número 11, se você está descobrindo que comete vários desses erros diariamente, aperte o botão de inscrever-se, porque os próximos são ainda mais caros e perigosos. 11. Não usar corretamente o botão de recirculação de ar. Erro de R$ 5.000. Aquele botão com uma flecha dentro de um círculo no painel do ar-condicionado não está lá por acaso ou enfeite. Em dias quentes extremos, muita gente liga o ar-condicionado no máximo, mas deixa o sistema aspirando o ar quente de fora constantemente. O resultado é que o compressor tem que esfriar ar quente o tempo inteiro, em vez de reutilizar ar já frio do interior, fazendo o compressor trabalhar muito mais pesado, aumentando o esforço mecânico brutal e acelerando o desgaste. Vi casos reais de compressores que falharam completamente antes de 70.000 quilômetros, apenas por uso incorreto sistemático. Substituir compressor de ar-condicionado pode custar entre R$ 3 e R$ 5.000 no Brasil, dependendo do modelo. E o mais irônico é que bastava apertar um botão. Mas tem o erro contrário também. Manter recirculação ligada absolutamente o tempo todo provoca acúmulo de umidade interna, embaçamento constante dos vidros e ar viciado dentro do carro. Use recirculação em dias quentes para esfriar mais rápido e aliviar sistema. Quando vidros embaçarem ou o clima estiver frio, desligue recirculação e use ar fresco. Em viagens longas, alterne periodicamente para manter ar renovado e saudável. 10. Descer ladeira sempre em D e abusar do freio. Conta dupla de R$ 9.000. Muitos motoristas tratam descidas longas como se fossem trechos planos normais. Mantêm a alavanca em D e controlam toda a descida usando apenas o pedal do freio repetidamente. Isso obriga o sistema errado a trabalhar de forma que não foi projetado. Em descidas pronunciadas longas, o carro naturalmente ganha velocidade pela gravidade. Se você não reduz marcha manualmente, a transmissão não ajuda absolutamente nada a frear o veículo, e toda a desaceleração recai brutalmente nos freios. O resultado é pastilhas superaquecidas que perdem eficiência, discos de freio deformados por temperatura, fluido de freios degradado quimicamente. Em casos extremos, a eficácia de frenagem diminui justo quando você mais precisa, causando acidentes.
e a transmissão também sofre, tendo que suportar calor excessivo, pressão elevada no fluido hidráulico e mudanças constantes tentando compensar velocidade. O fluido começa a degradar, perde propriedades lubrificantes e, com o tempo, aparecem solavancos, atrasos nas trocas e desgaste interno severo. Para exatamente isso, existem os modos L, 2, 3 ou S, dependendo do modelo do carro. Nas descidas longas, selecione marcha mais baixa apropriada, que ativa freio motor automaticamente, mantendo velocidade sob controle sem castigar freios nem transmissão. Ignorar isso pode converter uma simples estrada de montanha em fatura combinada de R$3.000 a R$6.000 em freios e manutenção da transmissão, chegando facilmente a R$9.000 no total. 9. Dirigir constantemente com pouco combustível. O hábito de R$4.500. Dirigir sempre no faro com tanque quase vazio parece economia, mas é um dos hábitos que mais encurta a vida útil de carro automático. Em praticamente todos os veículos modernos, a bomba de combustível está dentro do tanque e depende do próprio combustível líquido para se manter refrigerada e lubrificada adequadamente. Quando o nível está sempre baixo na reserva, essa proteção natural desaparece completamente. A bomba funciona a temperatura muito maior, mais seca e sob esforço elevado. Com o tempo, acelera desgaste interno até a avaria total. Quando o tanque está quase vazio, toda a sujeira microscópica acumulada no fundo durante anos é agitada e aspirada diretamente para o sistema de combustível. Essa mistura contaminada pode obstruir filtro, afetar injetores causando falhas de ignição e provocar problemas em cadeia. Um único injetor danificado pode representar reparações de R$600 a R$1.200 no Brasil. Substituição completa da bomba de combustível costuma custar entre R$1.500 e R$3.000 dependendo do modelo do veículo. Somando tudo, pode facilmente passar de R$4.500. Mantenha tanque sempre acima de 1/4 da capacidade. Isso prolonga a vida útil da bomba dramaticamente, mantém sistema limpo funcionando bem e evita surpresas custosas no meio da estrada. 8. Espaçar demais as trocas de óleo. Economia de 300, que custa 15.000. Ignorar intervalos de troca de óleo é erro clássico, silencioso e absolutamente devastador. Óleo é literalmente o sangue vital do motor. Quando envelhece e degrada, perde capacidade de lubrificação adequada, não dissipa calor corretamente e permite que fricção brutal e resíduos metálicos destruam o motor por dentro progressivamente. Percorrer 15.000 a 20.000 quilômetros sem trocar óleo, porque carro ainda funciona aparentemente normal, é apostar contra a matemática e física. Forma-se borra espessa, canais minúsculos de lubrificação se obstruem completamente, controles de válvulas variáveis se desgastam, motor começa a superaquecer sem nenhum aviso prévio até falhar. E o fluido da transmissão automática é igualmente crítico, mas muitos motoristas nunca verificam, muito menos substituem. Fluido escuro com cheiro forte de queimado é sinal claro de degradação avançada. Seguir dirigindo assim significa acelerar desgaste severo de válvulas, solenoides e embreagens internas. Troca de óleo do motor custa entre R$100 e R$300 em oficinas comuns, podendo passar de R$500 em concessionárias oficiais. Reconstrução completa do motor pode superar facilmente R$15.000. Nenhum óleo, nem mesmo sintético premium, dura para sempre. Siga intervalos recomendados religiosamente. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. 7. Ignorar luzes de advertência do painel. Aviso de 300 que vira a 15.000. Se você dirige com luz de avaria acesa no painel como se fosse adorno decorativo, está literalmente procurando problemas enormes. Essas advertências alertam antes que pequeno defeito se converta em fatura gigantesca. A luz do motor pode indicar algo simples como tampa do tanque mal fechada, ou falhas graves de ignição, sensores defeituosos críticos, mistura incorreta de combustível, danos progressivos no catalisador. Outras luzes são ainda mais críticas. Pressão do óleo baixa significa que poucos segundos de funcionamento sem lubrificação adequada podem destruir motor completamente.
Temperatura elevada da transmissão indica superaquecimento e risco real de avaria grave iminente. Bateria ou sistema de carga podem deixar você parado sem aviso. ABS e airbag significam que sistemas de segurança vitais podem não funcionar quando você realmente necessitar. Diagnóstico simples com scanner hoje custa entre R$100 e R$300. Ignorar completamente pode facilmente custar R$15.000 ou mais, quando o componente finalmente falha catastroficamente. 6. Tratar fluido da transmissão como se fosse eterno. O erro de R$30.000. É extremamente habitual ver motoristas muito atentos a trocas de óleo do motor, mas completamente negligentes com o fluido da transmissão automática. Esse descuido específico é um dos caminhos mais curtos e diretos para a avaria grave e cara. O fluido da transmissão definitivamente não é imortal ou eterno. Com tempo e uso severo, perde propriedades químicas, deixa de lubrificar corretamente, reduz capacidade crítica de dissipar calor interno e começa a transportar resíduos metálicos microscópicos gerados pelo próprio desgaste interno progressivo. Quando o fabricante afirma que fluido é, para toda a vida útil, o significado real costuma ser outro. Dura até que a transmissão falhe e precise ser substituída completamente. Fluido envelhecido se escurece progressivamente, adquire cheiro forte de queimado e deixa de proteger adequadamente válvulas, solenoides e embreagens internas. Fluido em bom estado deve ser claro, avermelhado ou rosado e sem cheiro agressivo. Se está escuro como café ou tem cheiro forte, o alerta já foi ignorado tempo demais. Troca preventiva deve ser realizada entre 50.000 e 100.000 quilômetros, dependendo do uso. Transmissões que superam 150.000 quilômetros sem manutenção nenhuma costumam apresentar sedimentos espessos e desgaste severo e irreversível. Troca de fluido completo mais filtro da transmissão custa entre R$700 e R$1.500. Reconstrução completa da transmissão facilmente supera R$9.000 a R$20.000, podendo passar de R$30.000 em modelos CVT e DSG modernos. 5. Excesso de óleo no motor. Cuidado que custa R$5.000. Muita gente acredita que colocar um pouco mais de óleo no motor além do máximo é sinal de cuidado extra e proteção adicional. Na prática real, é exatamente o contrário. Exceder o nível correto pode ser tão prejudicial quanto circular com óleo insuficiente, ou até pior em alguns casos. Quando o nível supera o máximo indicado na vareta, o virabrequim girando em alta velocidade começa a literalmente golpear a superfície do óleo, convertendo-o progressivamente em espuma cheia de ar. Óleo espumoso definitivamente não lubrifica, perde pressão crítica no sistema, deixa de proteger mancais e rolamentos e pode causar falhas catastróficas em poucos quilômetros de uso. Problema adicional grave é excesso de pressão interna, que força retentores e juntas que começam a vazar. Um dos que mais costuma falhar é o retentor traseiro do virabrequim, que fica entre motor e caixa. Quando isso ocorre, óleo começa a vazar abundantemente entre motor e transmissão, contaminando a embreagem ou componentes da transmissão automática. Simples erro de excesso pode representar facilmente fatura de R$3.500 a R$5.000. Use a vareta corretamente, não instinto. Complete apenas até marca máxima correta, nunca até borda. Verifique nível sempre com carro em superfície completamente plana, motor desligado e após alguns minutos de repouso. 4. Cruzar água profunda como se nada. Destruição de R$20.000. Poças grandes, ruas alagadas ou enchentes rasas enganam muita gente que acha inofensivo. Água parece inofensiva, mas para carro normal urbano é uma das piores ameaças possíveis existentes, especialmente para a transmissão automática delicada. Todas as transmissões têm respiros pequenos para igualar pressão interna com externa. Em veículos preparados específicos para off-road severo, esses respiros estão elevados em posição alta. Em carros urbanos normais, costumam estar baixos, frequentemente perto da própria caixa de câmbio.
Quando você atravessa a água acima do normal sem cuidado, esses respiros podem facilmente aspirar a água diretamente ao interior do sistema. Assim que a água se mistura com o fluido da transmissão, o dano começa imediatamente e é irreversível. O óleo perde todas as propriedades, converte-se em emulsão esbranquiçada inútil e deixa completamente de lubrificar corretamente. Embreagens internas começam a patinar violentamente, placas de fricção se degradam e desgaste severo ocorre rapidamente, às vezes em poucas horas de uso após contaminação. Drenar fluido contaminado depois não reverte dano já causado. Vi inúmeros casos de transmissões que funcionaram aparentemente normal logo após travessia de água e falharam completamente no dia seguinte. Reparar esse tipo específico de dano por água costuma custar facilmente entre 10 mil e 20 mil reais no Brasil. A regra é simples. Em carro normal urbano, se a água parece profunda demais para a metade dos pneus, já é profunda demais para a transmissão. Não arrisque. 3. Aquecer carro de forma incorreta. Desperdício e desgaste. Deixar carro parado em marcha lenta durante 10 minutos completos em manhãs frias de inverno parece lógico e cuidadoso, mas definitivamente não é correto. Motores e transmissões automáticas modernas se aquecem muito melhor e mais eficientemente em movimento suave, não paradas consumindo combustível. Marcha lenta prolongada desperdiça combustível desnecessariamente, aumenta a formação de resíduos de carbono e não aquece componentes vitais de maneira eficiente. Transmissão automática sofre ainda mais, porque fluido hidráulico fica muito mais espesso com frio extremo e precisa circular forçadamente para alcançar temperatura operacional ideal rapidamente. Quando o carro está completamente parado, isso leva muito mais tempo, prejudicando componentes. O resultado é trocas lentas e duras, respostas tardias irritantes e muito mais esforço interno desnecessário. O procedimento correto é extremamente simples. Ligue o carro, espere apenas 20 a 30 segundos e comece a dirigir com suavidade consciente. Nos primeiros 2 a 5 quilômetros, evite completamente rotações altas, acelerações bruscas e kickdown forçado. Dessa forma inteligente, motor e transmissão alcançam temperatura ideal de trabalho muito mais rapidamente, com muito menos desgaste acumulado. 2. Exigir do motor quando ainda está frio. Destruição rápida de 15 mil reais. Esse erro específico se repete cada inverno sem falta em todo o Brasil. Motorista entra no carro gelado, liga motor completamente frio e literalmente segundos depois acelera com força total, como se o carro já estivesse à temperatura operacional ideal. Parece completamente inofensivo, mas é uma das formas mais rápidas e eficientes de encurtar drasticamente vida útil do motor e transmissão automática. Quando o motor está frio, o óleo ainda está extremamente espesso e viscoso. Não circulou completamente por todo o sistema. Não chegou a todos os mancais críticos, pistões, tuchos e rolamentos vitais. Nessa fase inicial, a proteção é absolutamente mínima. Acelerar com força brutal nesse momento crítico significa literalmente metal contra metal, com alta fricção destrutiva e desgaste acelerado precisamente nas peças mais caras e críticas do carro. A transmissão tem exatamente o mesmo problema. Quando o fluido hidráulico está gelado, demora significativamente para alcançar viscosidade correta de trabalho. Forçar aceleração pesada logo após ligar cria picos brutais de pressão internos e submete a estresse severo as embreagens internas e válvulas hidráulicas delicadas. Ligue motor normalmente, espere 30 a 60 segundos e dirija com extrema suavidade durante os primeiros 2 a 5 quilômetros. Não é necessário permanecer parado longos períodos desperdiçando tempo. Basta evitar religiosamente rotações altas e acelerações bruscas, até que absolutamente tudo alcance temperatura adequada de trabalho. Esse simples hábito consciente pode economizar literalmente milhares de reais em reparações ao longo dos anos. 1. Forçar transmissão em frio. O erro mais caro e mortal de todos. Chegamos ao erro número 1. O mais caro, mais perigoso e mais ignorado de todos absolutamente.
Esse é o erro que mais danifica e destrói transmissões automáticas, especialmente no inverno rigoroso. Fluido frio é extremamente espesso, não flui adequadamente, não lubrifica corretamente e não dissipa calor gerado. Quando você acelera bruscamente e com força, logo após ligar carro gelado, está exigindo que discos de embreagem, válvulas hidráulicas e engrenagens planetárias funcionem praticamente sem proteção adequada nenhuma. Transmissões automáticas modernas tentam se proteger, mudando automaticamente pontos de troca quando detectam fluido frio através de sensores, mas não podem absolutamente evitar dano severo se o motorista pisa fundo logo ao sair da garagem congelante. Esse tipo específico de abuso repetido diariamente provoca patinamentos internos, solavancos violentos e falhas prematuras catastróficas, frequentemente antes mesmo de 120 mil quilômetros rodados. Pense nisso como alongamento obrigatório antes de fazer exercício físico intenso. Seu carro automático precisa alguns minutos críticos para que fluidos vitais circulem corretamente e alcancem temperatura mínima de trabalho. Ligue normalmente, espere meio minuto respirando fundo e dirija com extrema calma até que o conjunto todo se aqueça adequadamente. É hábito simples, mas que pode literalmente adicionar anos inteiros de vida útil à transmissão automática e economizar facilmente R$30 mil. A verdade final sobre transmissões automáticas. A maioria absoluta das transmissões automáticas não falha por defeitos de fábrica, má sorte inexplicável ou carros ruins de origem. Elas morrem lentamente por hábitos repetidos diariamente, decisões apressadas inconscientes e, sobretudo, falta crítica de informação adequada. O mais perigoso mesmo é que muitos desses comportamentos destrutivos parecem completamente inofensivos no dia a dia normal. Transmissões automáticas modernas são sistemas extremamente complexos, precisos e sensíveis ao calor, contaminação e uso incorreto. Diferente de outras peças que avisam gradualmente, não costumam avisar com muita antecedência. Quando começam a patinar, dar solavancos ou hesitar notavelmente, o desgaste interno já está severamente avançado. Manutenção preventiva simples já não serve mais. Só resta reparação custosa, que raramente custa menos de R$10 mil, podendo superar facilmente R$30 mil, dependendo do modelo. Carro realmente bem cuidado não é aquele que nunca se estraga magicamente, mas aquele que raramente dá surpresas desagradáveis. Transmissões que superam 250 mil a 300 mil quilômetros sem intervenções graves não são exceção milagrosa ou sorte. São resultado direto de uso consciente, manutenção correta preventiva e respeito absoluto aos limites do projeto. Deixa nos comentários quantos desses 15 erros você estava cometendo todos os dias sem saber. Sem julgamentos aqui. Absolutamente todo mundo já cometeu pelo menos 5 ou 6 desses em algum momento da vida. Se essas revelações vão te economizar dezenas de milhares de reais em transmissão, deixa o joinha. Inscreva-se no canal para mais segredos que mecânicos e montadoras não contam abertamente e compartilha urgentemente com aquele amigo ou familiar que acabou de comprar carro automático. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. No próximo vídeo vou revelar os 10 sinais de que sua transmissão automática está começando a falhar. E quanto tempo você tem antes da falha completa. Pode salvar você de ficar na mão. Até lá, trate seu câmbio automático com o respeito que ele merece e economize milhares.